Olá, boa tarde. Começa agora a terceira edição do dia do CNN Mercado. A expectativa pelas decisões políticas lá em Brasília potencializa a volatilidade no mundo financeiro nesta sexta-feira. Nos negócios, a Bolsa escorrega mais uma vez e cai mais de 1% de volta aos 102 mil pontos. Nas moedas, o dólar cai um pouco menos de 1% e volta a ser trocado por menos de R$ 5,30. No mercado de juros futuros, não tem uma tendência única, mas a maioria dos vencimentos opera com aumento das taxas. Na lista de expectativas do mercado financeiro estão 3 itens. O primeiro, a tramitação da PEC da transição, que anda em passo de tartaruga na Câmara dos Deputados. Também tem 2, expectativa pelo final do julgamento do orçamento secreto, lá no Supremo Tribunal Federal. E para completar a trinca, tem 3, expectativas sobre a lei das estatais no Senado. Esse item das estatais parece ser agora o que gera menos preocupação, já que tem um sinal dos senadores de que o tema por lá não deve avançar. Na verdade, a única pauta que avançou nas últimas horas foi a que cria novas regras para a distribuição do orçamento secreto. O Congresso Nacional, as duas casas, aprovaram o texto com ampla maioria. Foram 328 votos a favor e 66 contra na Câmara e 44 favoráveis e 20 contra no Senado. Basicamente, esse texto dá mais poder aos presidentes da Câmara e do Senado na gestão das emendas. Juntos, os dois vão ter poder sobre quase 15% dos 20 bilhões de reais. O restante do dinheiro vai ser dividido conforme o tamanho das bancadas. Enquanto isso, o julgamento no Supremo está 5-4 para derrubar o orçamento secreto. Faltam 2 votos e o julgamento deve ser retomado na segunda-feira. Entre as maiores quedas na Bolsa hoje, Magalu lidera as perdas com a decisão de várias instituições financeiras que pioraram a recomendação para essa ação. Nas últimas horas, Itaú BBA e Banco do Brasil Investimentos pioraram a avaliação de compra para neutra. Na B3, a Magalu perde quase 7% nesta tarde e acaba contaminando outras varejistas como Americanas e Pão de Açúcar. Sobre essa pauta toda em Brasília, o deputado Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, disse à CNN acreditar que a PEC da transição deve ser votada e aprovada na próxima terça-feira. Eu acredito que na terça-feira, a partir das 9 horas, vamos iniciar o processo de votação. Tem um debate sobre os empréstimos internacionais que a Câmara sentiu um pouco incomodada porque não passou pela apreciação da Câmara esses empréstimos, só apenas o Senado. Então, deve ter uma correção de texto nesse artigo específico. Mas o mais importante, que na minha opinião vai garantir colocar alimento na mesa do povo brasileiro e também as crianças na escola e garantir o tratamento do povo brasileiro no Sistema Único de Saúde, serão preservados esses artigos, que é o prazo de 2 anos e o valor de 145 bilhões de espaço orçamentário. Essa questão do valor é a mais importante. A gente conversou com o economista e presidente do INSPER, Marcos Lisboa, sobre a PEC. Para ele, a proposta de 200 bilhões de reais traz risco de inflação e alta do juro para o Brasil. Vamos ouvir. Essa PEC ela vai criar um problema gigantesco para o país. O risco de uma volta da inflação, de ter que subir juros, de mais desemprego com essa PEC não é baixo. Pelo contrário. Vamos lá. Fazer o auxílio emergencial, ótimo. Aumentar o valor de 400, 600 reais, bacana. Né? Você não precisava de 200 bilhões de reais para isso. Os 200 bilhões de reais não são para isso. Né? Você com 70, 80 bilhões de reais resolvia a questão da PEC. Se você quisesse ainda começar um governo com uma aposta maior no futuro, para o benefício de todos, você podia, inclusive, propor cortes em outras áreas. Enquanto o mundo de Brasília discute tudo isso, a vida segue. O governo federal leiloou hoje 4 blocos de exploração no pré-sal nas bacias de Campos e Santos. O total arrecadado foi de 916 milhões de reais e a previsão de investimento mínimo é de 432 milhões de reais. Essa notícia está em destaque no nosso site. Outros 7 blocos não tiveram oferta, além de terem maior risco geológico.
Também são citadas como razão as incertezas geradas pelo cenário político, como a proposta de mudança na lei das estatais. A Petrobras arrematou o bloco norte da bacia de Campos, em Brava, e após ontem fechar nas ruas, as ações da estatal estão perdendo mais de 1% hoje. Hoje o petróleo também cai quase 2% no mercado internacional. E assim, o CNN Mercado fica por aqui. A gente volta no começo da noite, às 6:50 da noite, com o fechamento dos negócios e da semana. Você fica agora com as notícias e os bastidores do CNN 360 com a Dani Lima. Boa tarde.